Vamos dar início à palestra. Quem vai falar com a gente agora é o senhor Felipe Salomão. Só uma rápida informação sobre ele. É formado em Ciências Sociais, funcionário aposentado do Banco do Brasil, secretário do Instituto de Divulgação Espírita de Franca e membro do Templo Espírita Vicente de Paula, né? E ele vai falar com a gente agora. É isso, sobre uma viagem interior para nos conhecermos. E nessa viagem a gente se depara com várias estações, das quais ele vai destacar para a gente agora, né? Passa pela aceitação, desapego, coerência e otimismo. É isso. Então, bem-vindo, boa tarde, boa palestra a todos. O Felipe para não ficar sozinho. Médio de sustentação. Médio de sustentação. Meus irmãos, minhas irmãs, que as bênçãos de Jesus nos reconfortem o coração nesta tarde. É com muita alegria que nós estamos aqui do interior de São Paulo para trazer o abraço fraternal dos paulistas a esses corajosos irmãos que organizaram o Congresso de Rustem e que tiveram a coragem de nos convidar para a palestra de abertura. O nosso assunto hoje é 4 estações da alma, que nós pretendemos abordar mostrando a importância de fazermos uma introspecção para nos conhecermos. Portugal é uma estreita faixa de terra situada entre o continente europeu, do qual faz parte, e o Oceano Atlântico. É a terra das nossas origens. E os portugueses, cercados pelo Oceano Atlântico, perceberam de cara que, para viverem, para continuarem a viver, eles precisavam enfrentar o Oceano Atlântico, o Mar Tenebroso, como era conhecido na época. E cunharam uma expressão popular que navegar é preciso, viver não é preciso, que o poeta Fernando Pessoa imortalizou. Porque para eles, os portugueses, o mais importante do que viver era conquistar o oceano tenebroso, o mar tenebroso que os esperava. Esse mar, que é a forma do S das palavras cruzadas, esse mar que é o nosso Oceano Atlântico, que nos une aos demais povos e que era cercado de monstros a essa época, monstros que eles não conheciam. E nós podemos dizer que a viagem que eles fizeram, a travessia que eles fizeram, é muito mais perigosa do que os astronautas que vão agora à Lua, porque eles não tinham conhecimento algum, tinham que contar com eles mesmos. Esse mar, que é chamado Mar Tenebroso, era povoado de descrições de animais monstruosos mesmo, que devoravam Manaus. E aqui nós temos gravuras da época que mostram como o mar era povoado de monstros e que eles tinham que enfrentar, porque ou enfrentavam ou não sobreviviam. E fizeram as suas navegações, chegaram, não por acaso, mas soprados pela inspiração divina, chegaram à nossa terra. E aqui encontraram um povo que os recebeu carinhosamente. E viram uma terra maravilhosa, umas praias límpidas, que eles não supunham encontrar, e supuseram que haviam chegado ao paraíso. Porque, como conta o historiador Sérgio Cabral, eles achavam que o paraíso era aqui na terra, e que eles haviam chegado ao paraíso, porque tanta terra bonita só podia ser o paraíso. Então eles inicialmente pensaram que haviam encontrado o Éden, que era aqui na terra mesmo. Se nós quisermos encontrar o nosso Éden, o nosso paraíso individual, nós temos também de fazer uma viagem interior.
Temos que mergulhar na nossa personalidade e enfrentar os monstros que nós pusemos aqui dentro. Monstros que são originários do orgulho, do egoísmo e do ateísmo. Monstros que foram criados pela nossa rebeldia, pela nossa queda. Quando nós caímos, criamos esses monstros que agora estão impregnados na nossa personalidade e que são os pais de todos os nossos outros defeitos. Se nós quisermos combater esses monstros, teremos que mergulhar na nossa alma e bater e conquistar portos que possam nos dar condições de nós avançarmos até a vitória final, que é o retorno à casa do Pai. E o primeiro porto que nós temos que aceitar se chama aceitação. Ele está ao norte da nossa personalidade. Sim, enquanto nós não soubermos aceitar, não iremos a lugar nenhum. Nós somos almas rebeldes, nós caímos por rebeldia, e marcamos a nossa personalidade com essa rebeldia, e somos revoltados, rebeldes, contra a contra a reencarnação, contra os nossos familiares, contra aqueles que conosco comungam a experiência aqui na Terra. Então nós precisamos saber aceitar a própria bondade divina que nós não compreendemos e contra a qual nós nos rebelamos costumeiramente. Então este é o primeiro porto que nós devemos conhecer, é o porto da aceitação. Eu sei que alguém já está pensando aí, mas esta aceitação é aquele comodismo de deixar ficar como está para ver como é que fica? Não, não é a esse comodismo que nós nos referimos. Nós nos referimos à aceitação consciente que nós podíamos transferir para a palavra obediência. Mas a obediência madura, ativa, produtiva, construtora da alma que se sabe imperfeita e procura atingir o máximo que pode dar, ainda que não seja o muito que todos queiram. Sim, porque alguém que pode 100 e produz 50, produz menos do que alguém que pode 10 e produz 8. Porque o que pode 10 produziu 80% das suas possibilidades. Em relação aos 50 é menos comparativamente, mas produziu mais do que podia. Então é aceitando que nós vamos começar a nossa caminhada, aceitando as nossas situações, as dificuldades pelas quais nós passamos, as necessidades de aprendizado que nós vamos enfrentando ao longo da nossa caminhada, que mais não são do que processos de retorno para a casa do Pai, cheio de dificuldades, é claro, porque foram dificuldades que nós mesmos criamos e que agora se colocam na condição de nós avançarmos. Foi o que fez Maria, quando o anjo da Anunciação se aproximou a ela, dizendo que ela ia conceber um filho. Ela não sabia como é que era, só disse que não conhecia varão, não havia coabitado com o homem. Como é que ela poderia ser mãe? Mas ela não sabia como era, como é que isso se daria. E não fez nenhuma outra pergunta ao anjo. Ela simplesmente disse: eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim, segundo a vossa vontade. Este é o estágio da alma, que já venceu a aceitação. Poderia se rebelar, mas como? Eu não conheço o homem, como é que eu vou ficar grávida? Como é que é esse processo? Como é que se vai dar isso? O que é que vão falar de mim aí agora, eu grávida? Não disse nada disso. Eu sim, é o que o Senhor quer? O Senhor sabe o que quer. Se o Senhor sabe, seja feita a vossa vontade. Isso revela o grau de conhecimento que ela possuía, porque se coloca na condição de trabalhar para a realização do plano do Senhor. É o mesmo que aconteceu com Paulo de Tarso, que todos nós sabemos, era um doutor da sinagoga, um espírito conhecedor da lei, e que vai perseguir os cristãos em Damasco, porque ele estava especialmente interessado em aprisionar Ananias, que havia convertido a noiva Abigail ao cristianismo, e ele não perdoava isso. Era mais uma vez o Cristo aparecendo na sua vida. Como é que ele ia concordar com isso? O Cristo se colocara contra ele no momento em que ele apedrejara Estevão e que Abigail assistiu. Então ele ficou revoltado. Mais uma vez o Cristo agora, no seu caminho,
colocado, que estava diante da necessidade de perseguir Ananias. E vai para Damasco, consegue a autorização do Sinédrio e vai buscar Ananias lá em Damasco. Ele ia para lá. Estava a meio do caminho da jornada, quando lhe apareceu um sol que ofuscou o próprio sol. E ele caiu do cavalo. E a expressão é essa mesmo, cair do cavalo, porque ele estava fazendo a travessia a cavalo. E de joelhos no sol escaldante, no deserto, queimando as próprias carnes, Jesus aparece para ele e diz para ele: Saulo, é duro para você continuar impenitente contra mim. E ele, de joelhos, pergunta a Jesus: que queres tu, Senhor, então que eu faça? Vejam que alma madura, que alma preparada. De joelhos, ele pergunta a Jesus: que queres tu, Senhor, então que eu faça? Então qual é o caminho? Já que o Senhor é o Senhor e o Senhor está revelando para mim, o que é que eu devo fazer? Qual que é a minha incumbência? O que está para eu fazer? E quando nós vemos essa frase madura de Paulo, que então se chamava Saulo, nós ficamos surpresos, porque Saulo faz a pergunta a Jesus, qual era o mapa das suas atividades, sem fazer 3 perguntas que qualquer um de nós faria. Numa situação dessa, almas despreparadas que nós somos, o que nós íamos perguntar primeiro para Jesus? A primeira pergunta que qualquer um faria é a seguinte: quem é que vai me ajudar? Não pergunta. Que queres tu, Senhor, então que eu faça? Essa é a pergunta que ele faz. Depois de perguntar quem é que nos ia ajudar, certamente que nós perguntaríamos para Jesus: e onde é que estão os recursos para eu trabalhar? Também não pergunta para Jesus. Que queres tu, Senhor, então que eu faça? Olha que alma madura. Já que o Senhor está se revelando a mim, e isto há um propósito, o que é para eu fazer? E não faz uma pergunta que qualquer um de nós faria: quanto é que eu vou ganhar nisso? Não pergunta para Jesus. Ora, se era para fazer, então vamos fazer. E foi fazer. Escreveu as 14 epístolas, que até hoje são referência para estudiosos de todos os credos religiosos. São verdadeiros mapas que ele traça, e nesses escritos dele há revelações que só a ciência de agora está conseguindo confirmar e que o Espiritismo vem esclarecer. Mas ele contava com um computador Pentium, né? Desses ali, ó. Nada. Não tinha nada. O que ele tinha, na verdade, era a disposição dele de alma madura, porque escrevia em pele de cordeiro, que precisava ser preparada. Mas ele ia na esquina e comprava caneta Bic. Não tinha. A tinta era que ser feita por ele mesmo. E muitas vezes, porque não havia quem pudesse escrever, porque a maioria do povo era analfabeta, o que é que acontecia? Ele mesmo tinha que escrever. E não tinha momento para sentar no escritório, confortável, ar-condicionado, nada. Ele sentava na tenda que ele mesmo carregava e escrevia as suas cartas. E muitas vezes não escrevia na sequência. É por isso que às vezes ele repete assunto na carta, muitas vezes a gente percebe algum hiato no pensamento dele, é porque ele não completou na mesma hora o pensamento que ele estava escrevendo. E foi caminhar. Sem Saulo, que depois se transformou em Paulo, nós não teríamos o cristianismo que nós conhecemos, porque foi ele que divulgou o cristianismo. E alguns estudiosos dizem que ele andou 11.000 quilômetros propagando o cristianismo, ao qual ele aderiu imediatamente pela maturidade da sua alma. 11.000 quilômetros, dá mais de uma volta na terra. Então ele andou tudo isso num automóvel último tipo, ar-condicionado, direção hidráulica, câmbio automático, a pé, e trabalhando para não ser pesado aos cristãos. Levava a sua tenda, os seus aparelhos de tecelão e ia tecer para não pesar as comunidades, para divulgar o cristianismo. Porque era uma alma madura que soube perguntar ao Senhor: que queres tu, Senhor, então que eu faça? Será que nós faríamos essa pergunta para Jesus? Ou nós ainda continuamos teimosos por não aceitar
a obra divina, por não entender que Deus é nosso Pai e nos quer felizes, e não no sofrimento. Porque muita gente acha que o sofrimento é porque Deus quer. Mas como dizia o Newton Boechat, se Deus quisesse o sofrimento, Ele não deixava que se inventasse anestesia, porque aí quanto mais sofresse, melhor. Então, Deus quer é a nossa felicidade, Ele quer a nossa alegria, mas nós não somos almas que ainda não entendemos a vontade de Deus para o nosso progresso, para o nosso retorno à sua casa. E então ficamos nos rebelando por não entender Deus. À semelhança daquele rei que gostava de cavalgar e chamava para suas caminhadas, para os seus passeios a cavalo, o primeiro-ministro. E ambos saíam cavalgando pelo reino. E quando cavalgavam, o rei perguntava para o primeiro-ministro: ministro, o que é Deus? E o ministro retrucava: Alteza, o que é Deus eu não sei, mas eu sei que Ele é sábio, que Ele é bom, que Ele é justo. E o rei ficava meditando e achava esquisita aquela informação do ministro. Mais uma vez, montavam a cavalo, preparavam as alimárias e saíam cavalgando. Lá pelas tantas o rei tornava a pergunta: ministro, o que é Deus? Majestade, o que é Deus eu não sei. Eu só sei que Ele é sábio, que Ele é bom, que Ele é justo. Mas isso não satisfazia o rei, que era um indivíduo propenso ao bem. E tinha nas dependências do palácio uma oficina onde ele podia trabalhar a madeira, que era o seu hobby. E um dia ele estava trabalhando, fazendo confecção de artefatos de madeira para os pobres, e inadvertidamente cortou o dedo com o formão, e ficou com o dedo todo mutilado. Ficou revoltado. Mas que Deus sábio, bom e justo é esse, que permite que eu, trabalhando para os pobres, tenha o dedo decepado? Esse Deus não é sábio, não é bom, não é justo. O ministro me enganou. Chamem o ministro. O ministro veio e ele disse para o ministro: o senhor me enganou esse tempo todo. Deus não é sábio, não é bom, não é justo. Isso é invenção da sua cabeça. O senhor vai para a prisão porque o senhor me enganou. E mandou o ministro para as masmorras do castelo. Mas ele gostava de caminhar. Gostava de fazer as suas cavalgadas. Às tardes, mandou selar o cavalo, montou e saiu meditando o que era Deus. Caminhou. Mas ele perdeu a noção do tempo e do espaço. Quando viu, estava num reino inimigo, situado nos limites do seu próprio reino. E o reino inimigo, para sua infelicidade, era formado por antropófagos. E assim que ele cruzou os limites, foi pego, e os que o prenderam disseram: hoje vamos ter um jantar real. Vamos comer o rei. Marcaram a cerimônia, ele ficou preso, mandaram chamar o sacerdote, que veio para tirar o coração do rei, porque era o hábito daqueles antropófagos, dividir o coração entre os heróis, os guerreiros da tribo. Quando o sacerdote veio, fazendo todo o ritual necessário, ele observou o corpo do rei, analisou e disse: um momento, esse homem não pode ser comido. Ele já foi marcado por Deus, tem um pedaço do dedo decepado. Devolvam o rei às suas terras. Com a fome ainda no estômago, mas sem poder alimentar-se do rei, puseram o rei sobre o cavalo e o mandaram de volta ao seu reinado. E ele veio pensando: mas não é que Deus é bom mesmo? Que é sábio? Se eu não tivesse o dedo decepado, eu seria comido pelos antropófagos. Mas Deus não é justo. Porque eu mandei injustamente o primeiro-ministro para a prisão. Chamem o primeiro-ministro. O ministro veio e ele disse: ministro, me convenci que Deus é sábio e que é justo. Aliás, que Deus é sábio e que é bom. Mas não é justo, porque o senhor ficou preso esse tempo todo e não merecia. Não, majestade, Deus é justo sim, porque se eu estivesse com os senhores me comeriam, porque eu não tenho defeito nenhum. Então ele se convenceu que Deus é sábio, que Deus é bom, que Deus é justo. Quando nós, diante dos problemas da nossa vida, não quisermos compreender a justiça divina, é porque nós estamos nos rebelando, sem perceber que tudo, sem exceção,
O que acontece na nossa vida é para o nosso avanço, é para a nossa caminhada. Como fez Allan Kardec, quando está lá, como está escrito no Obras Póstumas, na segunda parte, que ele teve contato, a minha missão, que ele teve contato com os Espíritos, que ele ficou sabendo que essa era a tarefa dele, o que é que ele faz? Imitando a Mãe Santíssima, ele faz uma prece, que está nesses termos: Senhor, pois que te dignastes lançar os olhos sobre mim, para cumprimento dos teus desígnios, faça-se a tua vontade. Ó Maria dizendo, seja feita a vossa vontade, não a minha. Porque toda vez que nós nos apagamos, é Deus que surge em nós. Porque nós nos colocamos à disposição de Deus. E ele conclui, faça-se a tua vontade, está nas tuas mãos a minha vida, dispõe do teu servo. Colocou a vida dele nas mãos do Senhor. Eu não tenho vida, a minha vida pertence a ti, Senhor. E Allan Kardec, que ao que eu saiba, é o único espírito, o único trabalhador espírita, ao qual os espíritos disseram, para de trabalhar um pouco, você está trabalhando demais. Porque no geral eles mandam a gente trabalhar, sinal de que nós ainda não estamos no ponto desejado. E eles não, eles disseram para ele, vai mais devagar, você está indo muito depressa, tenha calma, diminui o ritmo. Tanto é que ele teve um problema no olho, que foi provocado por ele trabalhar até as altas horas, não havia luz elétrica, ele acendia a lareira, e aquela fuligem da queimação do carvão, que era comum na França, também para evitar o frio, ele atacou um dos olhos dele. Então, ele deu a vida mesmo, a ponto de os espíritos mandarem-no parar de trabalhar. Vamos em frente. Este país misterioso, que é a Índia, conta-nos uma história muito interessante, de dois jovens, que se chamavam Varuna e Ashanti. Varuna era um jovem que reunia em si mesmo duas qualidades muito raras de andarem juntas: a beleza e a inteligência. Porque parece que Deus diz àqueles que ele vai indicar, você quer ser belo ou inteligente? E aí a gente opta. Infelizmente eu fiz a opção errada. Varuna era um desses jovens que reunia a beleza e a inteligência. Sabia admirar a natureza, sabia observar as flores, os pássaros cantando, o movimento dos astros, era o par ideal. Ashanti, por sua vez, era uma moça bonita, prendada para os termos da época, sabia cozinhar, sabia cuidar da casa, enfim, era também um bom partido. Como acontece na Índia, os casamentos não são feitos por opção dos noivos. São avenças que se fazem entre os familiares. Então, o pai de Varuna foi consultado pelo pai de Ashanti se eles podiam se casar. E o pai de Varuna aceitou o casamento e mandou chamar o filho, porque afinal ele sabia que o filho estava preparado para o casamento. Varuna, meu filho, os pais de Ashanti estão aqui e querem que você se case com Ashanti. O Varuna, tomado de surpresa, assim sem pensar muito na situação, disse para o pai, sim, meu pai, eu concordo, mas eu só queria um pouco mais de tempo, porque eu ainda não fiz tudo o que eu queria fazer. Eu não quero desobedecê-lo, mas queria pedir ao senhor que me desse um pouco mais de prazo para eu poder entender melhor a vida, para eu poder realizar os sonhos que a minha alma ainda tem. Diante da recusa, o pai de Ashanti, ofendido, retornou para casa, porque pela primeira vez a filha era recusada. Ashanti, por sua vez, ficou muito magoada, e dizem que a mulher, quando não é aceita, ela fica pior do que uma tigresa. E foi o que aconteceu com Ashanti. Se eu preciso traçar um plano para conquistar Varuna, porque ele é o ideal para o meu marido, para meu marido. Então começou a pensar. Nesse ínterim, chega na região um pelotão dos soldados ingleses, que na época dominavam a Índia. E eles lá foram para a região para construir escolas, pontes, estradas, residências. E havia lá no meio dos soldados um jovem alto, loiro, diferente da população da Índia. E este jovem
despertou um certo interesse em Ashanti. E, disfarçadamente, ambos tiveram aquilo que nós hoje chamaríamos um caso. E desse caso veio um filho. Ashanti logo soube-se grávida, pôs em prática o plano. Agora eu pego Varuna. Foi à presença do pai e disse: meu pai, eu estou grávida. E o pai é Varuna. Naquele tempo não havia DNA, não havia essas conquistas modernas. Então os pais de Ashanti tomaram da filha e foram à casa dos pais de Varuna. E disseram aos pais de Varuna: o seu filho ofendeu a nossa família. Ashanti está grávida, isso é uma ofensa à família, à religião, à pátria, ele tem de se casar com ela. O pai mandou chamar Varuna e disse: Varuna, você nos desonrou. A filha dos nossos amigos, a Ashanti, está grávida e você é o pai. Varuna sabia que não era ele, mas ele disse para o pai: sou? Então sou. E foi conviver com Ashanti como se fora o pai do menino. Não perguntou nada, não retrucou nada, apenas tornou-se o pai da criança. Varuna sabia que ele não era o pai. Ashanti também sabia que Varuna não era o pai. Mas a vida foi tocando. O tempo passou e novamente o exército veio. O exército inglês voltou à região para novas construções. E lá estava agora o tenente, que não era mais soldado raso. E quis conhecer o filho, porque ele sabia que havia deixado Ashanti grávida. Eu quero conhecer o meu filho. Bem que eles notavam que o menino não tinha a tez amorenada, como é característica na Índia, que era quase loiro. Mas podia ser um acaso da genética. E o soldado quis conhecer o filho, não restou outra situação para Ashanti dizer aos pais: meus pais, eu menti. O verdadeiro pai do menino é esse soldado, esse tenente aqui do exército inglês. Então Varuna não é o pai? Não, vamos à casa de Varuna. Foram à casa de Varuna, chamaram os pais, fizeram a declaração de que Varuna não era o pai. Chamem Varuna. Varuna, você não é o pai. Não sou? Ou então não sou. Saber aceitar-se. Se não nos aceitarmos no norte da nossa vida, estará perdido. Porque a aceitação é o começo de nós nos conquistarmos. Ao sul da nossa alma, há um outro porto que é importantíssimo, uma outra estação que nós precisamos conquistar. É o chamado desapego. Sim, porque nós vamos vivendo nessa vida e vamos tendo a impressão de que nós somos corpo e não espírito. Vamos nos enganando. E nos enganamos de tal forma que nós vamos deixando a realidade espiritual para depois. E vamos acumulando para nós coisas que nós não vamos levar daqui. Vamos ajuntando dinheiro, títulos, valores, propriedades, que vão ficar aqui. Porque, ao que se sabe até agora, pode ser que haja uma descoberta nova. Não se pode levar numa caixinha do caixão as verdinhas para o lado de lá. Mas nós corremos atrás disso. Esquecendo que Jesus, numa mensagem muito bonita, disse para o homem que juntava riquezas: insensato, hoje mesmo chamarei a sua alma. Então nós vamos juntando valores e confundimos o ser com o ter. E não nos preparamos para o grande momento da partida de todos nós. Porque afinal, todos nós vamos partir. Ou será que algum de nós não vai? Até agora, dos bilhões que já passaram por aqui, não ficou nenhum. Todos vamos partir. Variando de hora, de momento, de situação, mas todos nós vamos enfrentar o momento de retorno. Então, nós temos que aprender a desapegarmos-nos destas coisas que ainda nos confundem. Porque ficamos envolvidos nessa maiada das ilusões materiais e vamos querendo cada vez mais. Não que seja proibido querer, não que seja proibido ter, não. Mas nós não podemos nos tornar escravos das coisas. É por isso que Emmanuel, no livro Fonte Viva, faz uma citação maravilhosa, na qual ele diz assim: se queres iniciar o teu curso de emancipação espiritual,
aprenda a conviver no mundo com tudo e nada tendo. Porque esse é o problema. Nós vamos nos confundindo de tal ordem que passamos a pensar que temos alguma coisa. Mas, na verdade, nós não temos nada. Nós detemos. Esta que é a grande diferença entre o ter e o deter. Todos os patrimônios aqui da terra nós detemos, mas não temos. O que temos mesmo são as virtudes que estão construídas por nós no nosso coração. Quando nós chegarmos do lado de lá, não vão perguntar para nós o que é que nós tivemos de título aqui na terra. Humberto de Campos, numa mensagem muito interessante, ele conta que um famoso escritor aqui da terra desencarnou e, chegando no plano espiritual, foi recepcionado naturalmente com uma fila de retorno. Porque assim como há uma fila para vir, há uma fila para retornar. Então ele chegou na fila e viu que a fila era longa. Havia um ponto de recepção que todo mundo devia passar por lá. E ele foi se impacientando, porque a fila, até parecia fila no Brasil, ela não caminhava. E ele foi se incomodando, tal, e ele era famoso, escritor, resolveu ir lá falar com o anjo. E chegando ao anjo que tomava conta daquele momento, daquela situação, ele disse assim: senhor anjo, eu sou o escritor, e declinou o nome dele. Eu escrevi tantas obras no Brasil, será que não tinha jeito de uma providência assim? O famoso jeitinho brasileiro, né? O anjo tirou os óculos, porque ele usava óculos, depositou sobre a mesa. Então o senhor é que é o escritor fulano de tal? E ele pensou intimamente: ganhei a parada. Vou para o começo da fila. Então o senhor que é o escritor fulano de tal? Sim, sou eu. O senhor que escreveu aquele famoso livro? Sou eu mesmo. Então, meu amigo, aqui no mundo espiritual isso não vale nada, vale lá na terra. O senhor, por gentileza, volte ao seu lugar, porque aqui todos são iguais perante a lei. E não restou outra alternativa para o nosso amigo de compreender que fama, dinheiro, propriedade, isso vale aqui na terra. O que nós levamos mesmo é o que nós construímos de positivo na nossa vida. Também Humberto de Campos conta uma história muito interessante. Diz que um fazendeiro colheu o trigo que havia semeado e foi levar à cidade. Colocou na carroça os sacos que havia juntado e foi levar à cidade. Quando ele estava a caminho da cidade, cruzou com um outro fazendeiro que retornava para a fazenda. E ambos, logicamente, se puseram a conversar. Até que o que vinha da cidade para o campo perguntou para o que ia do campo para a cidade: ô compadre, onde é que o senhor vai? Eu vou lá para a cidade. Mas o que o senhor vai fazer lá? Eu vou levar o meu trigo. E o compadre perguntou de novo: mas o senhor vai por aqui? Por essa estrada aqui difícil? Por que o senhor não escolheu outra estrada? E o matuto respondeu com a sabedoria dos matutos: olha, compadre, eu vou por aqui, porque quando chego na cidade não perguntam que caminho eu escolhi, mas perguntam a qualidade do trigo que eu levo. E se for bom, eu vendo bem. Quando nós aportarmos no plano espiritual, vão nos perguntar qual é a religião que nós frequentamos? Quais eram os nossos ideais? Quais eram as nossas aptidões políticas? De forma nenhuma. Vão perguntar qual é o trigo das nossas obras. O que é que nós fizemos de nós? E nesse desfazer está o desapego das coisas materiais. Assim como nos recomenda Humberto de Campos, numa famosa mensagem que se chama Treino para a Morte. Esse é um treino que ninguém quer fazer. Nós treinamos para o vestibular, nós treinamos para a maratona, nós treinamos para qualquer outra coisa, menos para a morte. Porque nós pensamos que somos imortais. Aos 18 anos, por exemplo, falar de morte é um absurdo, né? Mas eu que já passei 200, já toda hora estou preocupado com ela, porque ela está aí, está chegando. Então, Humberto de Campos recomenda treino para a morte. E o que é que ele diz? Além de um punhado de conselhos que eu não ando seguindo, ele deixa esse que é muito interessante. Sobretudo, não se apegue em demasiado ou demasiadamente aos laços consanguíneos.
Olha que recado que Humberto Campos está dando. Não se apegue demasiadamente aos laços consanguíneos. Ame sua esposa, seus filhos e seus parentes com moderação, na certeza de que um dia você estará ausente deles e de que, por isso mesmo, agirão quase sempre em desacordo com sua vontade, embora lhe respeitem a memória. Porque é isso mesmo. Vai ser meu pai me deixou esta casa aqui, mas deu aquela outra melhor para minha irmã. Porque nós nunca nos estamos contentes com nada, né? Não se esqueça de que, no estado presente da educação terrestre, se alguns afeiçoados de registrarem a presença extraterrena, depois dos funerais, na certa intimá-lo-ão a descer aos infernos, receando-lhe a volta inoportuna. Foi por isso que Richard Simonetti, no livro Encontros e Desencontros, contou uma história muito interessante de duas irmãs, Mariinha e Ritinha. Eram duas amigas, além de irmãs. Gostavam de sentar-se à tarde, tomar o chá e tricotar. Tricotar aqui não é falar mal da vida alheia, é tricotar mesmo. Então elas tricotavam e trocavam informações. Gostavam muito de conviver. Até que, infelizmente, a Ritinha partiu. E era uma saudade danada que tomava conta do coração de Mariinha. Quando sentava à tarde pensando na irmã, oh, que saudade da Ritinha. Como eram bons aqueles papos que nós tínhamos aqui. O chá agora não tem o mesmo sabor que tinha. Tanto ela falou que a Ritinha teve dó. Se eu vou aparecer para Mariinha. E conseguiu uma autorização no plano espiritual para aparecer. E uma tarde, Marinha estava tricotando, lembrando da Ritinha, quando olhou para a porta, a Ritinha chegando. Ela levantou-se num susto e saiu correndo. Ai, meu Deus! E gritou correndo para a casa dentro. A Ritinha atrás dela dizendo, mas Marinha, sou eu, a Ritinha. É, mas eu tenho medo. Ainda bem que ela não mandou para os infernos. Então nós temos que treinar o desapego. Para nós não somos donos de nada, podemos amar muito os nossos familiares, mas não nos esqueçamos de que antes de serem nossos, são de Deus. O joalheiro divino, o dono das joias é Deus, assim como aconteceu com aquele vizir. Voltamos à Índia. Aquele vizir que tinha 2 filhos que eram a sua paixão. Ele gostava em demasia dos seus filhos. E toda vez que se referia aos filhos, ele dizia, os meus filhos. Coitada da esposa ficava ao lado pensando, mas quem gestou durante 9 meses fui eu. Quem carregou o tempo todo fui eu. Quem doou tudo para eles fui eu e os filhos são dele. Ela ficava quase sempre à margem. E ele dizia, esses filhos são as joias que Alá me ofereceu. Bem, o tempo foi passando e um dia ele foi convocado a uma reunião de vizires que se daria numa cidade distante. Ele chamou a esposa e disse para ela, tome conta dos meus filhos. Eu não quero que nada de mal aconteça com eles. E foi viajar. E ela carinhosamente cuidou dos filhos, teve a máxima atenção, enfim, cuidou do que podia fazer, fez tudo o que podia fazer para que nada de mal acontecesse com os filhos. Mas houve uma fatalidade. E os 2 meninos se acidentaram e morreram. E ela ficou pensando, como é que eu vou dizer para o vizir que os 2 filhos morreram? Enquanto pensava, ela astuciou um plano, ela bolou um plano, tentando aproveitar-se de 2 falhas do ser humano, especialmente dos homens. Quando o marido chegou, querendo ver os filhos, onde estão os meus filhos? Ela disse para ele, querido marido, você deve estar com uma fome muito grande, que há quanto tempo você não come as comidas de casa? E eu mandei preparar um banquete das nossas comidas. Ela sabia que a mulher prende o homem também pelo estômago. E começou a despertar nele o desejo pelo jantar. E assim eu mandei preparar um jantar maravilhoso. E serviu o jantar. Contratou bailarinos, músicos, acrobatas, que divertiram até altas horas o vizir. Mas ele inquieto. Onde estão as minhas joias? Eu quero ver as minhas joias. Calma, você não satisfez ainda o seu estômago.
Depois de comer bastante, estar saciado, a festa terminou e eles foram para os aposentos íntimos. E ela pensando, eu preciso dizer para ele que os filhos foram chamados. Aí, quando ele tornou a perguntar onde estão os meus filhos, ela pôs em prática a segunda parte do plano. Meu marido, eu admiro demais a sua inteligência. Ao longo desse tempo todo que nós estamos juntos, você tem sido de uma sabedoria muito grande. Pegou-o pela vaidade. E começou a dizer, você nas suas decisões imparciais é muito sábio. E veja o que aconteceu conosco. Com a sua ausência, houve uma festa aqui no palácio e eu tive de pedir 2 joias emprestadas ao ourives. E ele me emprestou as joias. Mas imagina você que ele quer as joias de volta. E o que é que eu faço? E o vizir disse para ela, mas quem é o dono? É o ourives. Então se as joias são dele, devolva as joias para ele. E então ela disse, foi o que o ourives lá de cima pediu. Pediu as 2 joias que ele havia nos emprestado, e eu não tive como não devolver. Os nossos filhos voltaram ao ourives divino. Então esse é o desapego que nós temos que ter. Ou nós aprendemos a nos desapegar, ou vamos ficar amarrados, com grilhetas nos prendendo aqui na terra, sem que nós possamos alçar voos definitivos para a nossa emancipação espiritual. Alguém poderá perguntar, estará você pregando então o desprezo familiar? Longe disso. Pois é na família que nós aprendemos, no pequeno círculo, na pequena família, que nós aprendemos a amar a humanidade toda, que ainda não somos capazes de fazer. Mas nós estamos pregando contra o excesso do apego familiar, o egoísmo de nós dizermos, mas é o meu sangue, como se o sangue não fosse de todos nós. Chico Xavier contou uma vez que a irmã dele estava doente, internada no hospital, e ele ia visitá-la toda noite. E quando saía, vinha muito chateado, muito triste, derramando lágrimas, porque a irmã estava sofrendo muito. Uma feita, ele foi visitar a irmã e ela havia piorado. Então ele saiu do hospital, foi para os jardins e começou a chorar copiosamente, lamentando a irmã que estava sofrendo. Nisso, aparece para ele Emanuel, que lhe diz, uai Chico, mas você está chorando? Sim, o senhor não está vendo que a minha irmã está internada aí padecendo? Eu tenho de chorar, ela é minha irmã. E Emanuel deu a lição sábia para ele. Quantas irmãs suas estão sofrendo aí na humanidade, você nunca derramou uma só lágrima. Enquanto nós não entendemos que o desapego nos facilita, nós amamos sem querer prender, porque toda vez que nós queremos prender, aqueles que amamos escapam pelos desvãos dos nossos dedos. Enquanto nós não aprendemos a amar com liberação, para deixar os que amamos serem eles mesmos, nós estaremos apegados, aferrados, e não venceremos o porto do desapego. Se ao norte das nossas almas está a aceitação, se ao sul das nossas almas está o desapego, a oeste da nossa alma está a coerência. E nós precisamos ser coerentes. Esta palavra coerência que a gente ouve tanto quer dizer agir como nós acreditamos, como nós falamos. Não daquele jeito do faço o que eu falo, mas não faz o que eu faço. Aliás, aqui em Brasília é muito bom a gente falar em coerência. Porque os políticos em geral são aqueles que menos coerência têm. E fazem tudo em nome da coerência partidária, ainda que o povo se lasque. Por isso nós precisamos cultivar a coerência, sermos coerentes com as nossas crenças. Porque não adianta nada nós dizermos da boca para fora que somos alguma coisa e não agirmos como a nossa crença determina. Certa feita eu estava assistindo um programa de televisão e o Golias, aquele famoso artista da televisão, cômico, desencarnado já, contou uma história que bem reflete a coerência. Ele disse, em tom de piada, que um indivíduo desencarnou e foi retido numa passagem do plano espiritual. Quando ele foi retido, ele disse, não, mas meu lugar não é aqui não.
no sofrimento, pois eu fui fiel cumpridor das determinações da minha igreja. Então, o seu lugar é aqui mesmo. Olha, não será possível que aí no registro de vocês seja um caso de homônimo, outra pessoa com o nome meu e que deve ficar aí, não eu? O anjo disse, qual é o seu CPF? E ele disse, e o seu RG? Esse. Então é você mesmo. Mas não pode ser. É um engano de vocês, eu fui fiel cumpridor das leis da minha igreja. Não, seu lugar é aqui mesmo. Então, desesperado, ele perguntou, mas tem católico aí dentro? Tem católico a não acabar. E ele foi ficando preocupado. Simão, se sou eu, cumpri os mandamentos da igreja, e ainda há mais católicos aí dentro, e evangélicos tem aí? Sim, tem evangélico aí para sobrar. E ele foi ficando mais desesperado ainda. Como está cheio de evangélicos, de católicos? Como é que é possível isso? Aí veio a pergunta salvadora. E espírita tem aí? Está saindo pelo ladrão, de tanto que tem. Ora, mas então não tem jeito. Se todo mundo está aí dentro, quem é que não está aí? E o anjo respondeu, os cristãos. Ué, mas nós não somos cristãos? Somos da boca para fora. Nunca se falou de Jesus tanto como se fala agora. Basta ligar a televisão, em qualquer hora, em qualquer canal, está todo mundo falando. Porque é muito fácil falar. Mas nós não temos a coerência de viver. Cristão da boca para fora, o mundo está cheio. E a gente até que diz, o cristianismo não resolveu o problema do mundo. Realmente não há cristão. O dia que houver cristão, o problema está resolvido. Cristão, na verdadeira coerência do ensino de Jesus, com o que nós fazemos. Então, está faltando coerência para nós espíritas, porque nós nos dizemos espíritas, acreditamos na imortalidade, na comunicação dos espíritos, na reencarnação, acreditamos nos planetas habitados, na moral de Jesus, mas isso não muda nada a nossa vida. Ué, então não adianta filiarmos a causa espírita, a doutrina espírita. Porque quando vem um problema, eu me ponho a lastimar, a comentar o meu sofrimento, achando que Deus se enganou. Se fora possível, Deus havia enganado no meu caso. Quer dizer, é uma doutrina de coerência com atitudes incoerentes. Porque nós queremos só a nossa satisfação pessoal, nós queremos só conquistar os bens materiais, nós queremos só passar na frente dos outros e adotamos aquela política que está anexada na porta dos bancos. Puxe, empurre. Puxe o de cima e empurre o de baixo. Mas isso é uma incoerência doutrinária. Bem, mas esse é o problema. Nós temos que conquistar a coerência. Coerência que muito demonstrou Sócrates. O famoso filósofo grego, que foi precursor do cristianismo e é precursor, por consequência, da doutrina espírita. Absolutamente coerente com o que ele ensinava e o que ele fazia. Ele foi o criador da maiêutica, uma doutrina pedagógica, um ensinamento pedagógico, que visa a despertar no aluno o entendimento não pela instrução dada, mas pela procura da resposta. Ele problematizava, para que os alunos encontrassem, ou os discípulos, melhor dizendo, encontrassem pelo raciocínio a resposta, e aí introjetassem o ensinamento. Ele é famoso, Sócrates, porque foi o maior espírito que passou na Terra antes de Jesus. Foi um dos mensageiros do Cristo que aqui vieram para fundamentar, para criar as bases da doutrina que o Cristo viria trazer. E foi condenado à morte. Porque ele ensinava o desapego, ele ensinava a coerência, e isso era contrário ao regime dominante na época. E nós sabemos dele através de Platão. Ele e Platão ensinavam a reencarnação abertamente. Tanto é que Platão escreveu que aprender é recordar. Mas recordar o quê? O que nós já sabemos, o que nós já vivenciamos. Era curioso o ensino que eles faziam da reencarnação, porque não é tal qual o que nós fazemos aqui na doutrina espírita. Eles ensinavam, Platão falava da reencarnação e dizia assim: agradeço a Deus 3 coisas. A primeira, ser contemporâneo de Sócrates.
Olha como é que o respeito que o discípulo tinha pelo mestre. Agradeço a Deus por ser contemporâneo de Sócrates. Depois dizia, agradeço a Deus por ter nascido em Atenas. E nós podíamos, parafraseando a Platão, dizer, agradecemos a Deus por sermos contemporâneos de Chico Xavier. Agradecemos a Deus por nascer no Brasil, esta terra que está destinada a ser o coração do mundo e a pátria do Evangelho. Mas finalmente Platão dizia assim, e agradeço a Deus por não ter nascido mulher. Porque para os gregos, a mulher era um homem que não deu certo, por isso reencarnava como mulher. É claro que o Espiritismo não conhece esse ensinamento. O Espiritismo, pelo contrário, ensina que nós nascemos homens ou mulheres, dependendo das nossas necessidades evolutivas. Que já estivemos mulheres e estaremos mulheres no futuro. Porém, isso não quer dizer uma punição, um castigo. É antes um merecimento. Porque, indubitavelmente, agora deixa eu fazer a média, né? As mulheres estão sensitivamente muito acima de nós. Sócrates foi condenado a beber cicuta, que era um veneno violento. Sócrates foi condenado a beber cicuta. E quando ele estava na prisão, os seus discípulos vieram correndo. Sócrates, os juízes o condenaram. Ele disse, não, mas eles também estão condenados. Coerência. Eles também estão condenados. Mas Sócrates, você vai morrer. Sim, eles também vão morrer. Olha a coerência. E aí vem a esposa dele, que se chamava, um nomezinho que a gente pode guardar para pôr nas filhas, nas netas, né? Xantipa. Ela vem ver o marido na prisão, que ela o adorava, embora não o compreendesse, porque não tinha a altitude espiritual dele. Ela diz para ele, mas Sócrates, você é inocente. Ele olha para ela e diz assim, e você preferia que eu fosse culpado? Esta é a alma coerente. Coerente com o que eu ensino. Coerente com aquilo que eu falo. Coerente com os meus princípios morais. Coerência que foi mostrada por Joana de Cusa. Todos nós sabemos aquela página bonita contada por Humberto de Campos, que Joana é chamada de Cusa porque o marido dela se chamava Cusa. E Cusa era o prefeito de Cafarnaum, prefeito em termos, né? Era daquele tempo. Ele era prefeito de Cafarnaum. Cafarnaum para Jesus era uma cidade adorada, porque ele gostava de ir a Cafarnaum, passava com alegria por Cafarnaum. E Joana se tornou cristã. E ouvia as pregações do mestre empolgado. E comentava com as amigas, porque ela participava da alta roda social de Cusa, de Cafarnaum. Com Cusa, o seu marido, frequentava os poderes, as festas, tudo, enfim, que era feito para homenagear os poderosos da época. Mas, por uma circunstância da vida, Cusa perdeu o prestígio, envolveu-se em jogadas não muito certas para a política da época, e perdeu o poder, caiu no ostracismo e de desgosto morreu. Joana ficou sozinha com os filhos. Não tinha mais recursos para manter a família. E foi trabalhar para as próprias madames que com ela frequentavam as festas. Foi ser empregada doméstica. Mas o curioso de tudo isso, o coerente de tudo isso, é que Joana foi a Jesus e disse para ele, Senhor, eu gosto tanto das suas pregações, as suas palavras penetram a minha alma como verdadeiro bálsamo para as minhas dores. Eu queria tanto que Cusa se tornasse cristão. O que é que eu devo fazer para tornar Cusa cristão, como o Senhor ensina? Eu acho interessante a história contada por Humberto de Campos, porque em nenhum momento o Jesus disse para Joana, monta uma creche, faz um asilo de velhos, vai dar passe no centro espírita. Nada disso. Ele disse para ela, seja cristã no seu lar. Seja cristã lá dentro de casa, com o seu marido Cusa. Vejam que a proposta de Jesus é que ela aceitasse o problema, que vivesse, fosse coerente com o ensinamento que ela estava aprendendo lá com o seu marido, com a sua família, onde a dificuldade era maior. Que ela não precisava criar nenhuma entidade benemerente
para se tornar cristã, que ela fosse cristã lá dentro com a sua família. E quando ela foi presa, juntamente com o filho, ela foi levada para a tortura, na masmorra, ia ser jogada às feras, aos leões famintos. E presa com o filho diz para ela: mãe, renuncia a esse Cristo. Esse Cristo precisa ser negado para nós vivermos. E ela diz para ele: de que adianta renunciar ao Cristo agora, se nós vamos morrer daqui a pouco? Renuncia, mãe, a esse Cristo que nós seremos salvos. Meu filho, o que nos salva não é a vida material, é a vida verdadeira. E nesse momento passa por ela um soldado que vem de chicote em punho dizendo: foi isso que o seu mestre ensinou, a morrer nesta arena de animais? E ela, amarrada, diz para ele: não, o meu mestre me ensinou também a perdoar, que é o que eu perdoo você neste momento, porque eu vou morrer pelos animais, mas vou viver para a vida eterna. Isso é coerência. Essa é a verdadeira coerência que nós precisamos empregar nas nossas vidas. Por que que a educação no país, e sobretudo dos nossos lares, está tão desmoralizada? Porque nós temos sido educadores de palavra, não somos educadores de exemplos. Enquanto nós não transformarmos a educação dos nossos filhos e dos nossos alunos na educação de ação, nós vamos viver esse desrespeito que aí está. Porque nós combatemos os nossos filhos, procuramos combater os defeitos que nós trazemos de longínquas encarnações. Então nós dizemos aos nossos filhos: meu filho, não minta, porque a mentira é um mal. E nisso toca o telefone de casa e é fulano tão chato naquela hora, e nós dizemos: fala que eu não estou. Quer dizer, com um gesto só, nós desfazemos todo o ensinamento que a nossa palavra queira passar. E é por isso que Emmanuel fala com sabedoria. As palavras convencem, mas os exemplos arrastam. Então, esta é a coerência que nós precisamos colocar na nossa vida. Esta doutrina, que é uma doutrina de coerência, não pode mais ser vivenciada incoerentemente por nós. Com a desculpa de que, é um pecadinho só a mais, Deus não faz conta disso. Mas não é Deus que está anotando o que fazemos de certo ou de errado. É a nossa consciência, perante a qual, nesse tribunal, não adianta nós queremos contratar os melhores advogados do mundo, porque eles não conseguirão habeas corpus para nós ficarmos calados. A nossa consciência falará alto e vai gritar contra nós, mostrando o erro que nós cometemos. Se ao norte está a aceitação, se ao no sul está o desapego, se a oeste está a coerência, a leste da nossa alma está um porto que nós precisamos conquistar, que se chama otimismo. Quantos de nós nos deixamos arrastar pelo desinteresse pela vida, desanimados? E quando nós perguntamos para a pessoa: como vai, fulano? Como é que vai a vida? Vou levando. Na verdade, ele não vai levando a vida, é a vida que vai levando de arrastão. Porque ele se julga injustiçado, porque ele não compreende as leis de Deus, porque ele não sabe que nós precisamos do otimismo para turbinar a nossa vida. Aquele otimismo piega, assim, aquele que, se lhe derem um limão, faça uma limonada. Ao invés de fazer a limonada, nós ficamos olhando a casca grossa do limão, da fruta. Ficamos reclamando do sumo que ele desprende e que mancha a nossa pele. Ficamos reclamando porque o limão dá trabalho para descascar. Então, na vida, nós precisamos injetar na nossa vida o otimismo para que nós consigamos vencer as nossas dificuldades. Eu não sei se vocês sabem, mas Franca, a minha cidade, é uma cidade caracteristicamente de produção de calçados. É uma cidade voltada para o fabrico de sapatos. Então, um industrial da cidade, querendo vender mais calçados, né, Azamor, mandou um representante dele para a África, para ele vender sapatos lá na África. E ele parou num país que se chama Benin, e viu a população do país, da cidade, da capital, e passou um e-mail para a fábrica.
Impossível vender calçados. Todo mundo anda descalço. O fabricante ficou magoado. É impossível mesmo vender calçado. Mas, falando com os viajantes, um mais otimista, disse, não, eu vou para lá. E foi. Chegou lá e encontrou a mesma situação, todo mundo descalço. E ele passou um e-mail para a fábrica. Excelente lugar para vender calçado. Todo mundo anda descalço. Quer dizer, nas coisas da vida nós temos que olhar o outro lado. Porque se nós não olharmos o outro lado, nós vamos ficar apegados no problema. Quando nós devemos nos apegar ao positivo, não ao negativo. Quantos de nós fazemos assim? O que você acha de fulano? E nós dizemos assim, ele é uma boa pessoa, mas tem um defeito. Quer dizer, nós nos apegamos no defeito da pessoa. Quando nós devíamos inverter a coisa e dizermos, ele tem um defeito, mas é uma excelente pessoa. Para nós valorizarmos o aspecto positivo das pessoas. Porque a sabedoria está em olharmos o lado positivo das pessoas e dos acontecimentos. Porque senão nós nos seremos massacrados pelos lados negativos que a vida nos oferece. Otimismo que tem que ser revelado nas nossas atitudes perante as dificuldades. Não é à toa que existe um ideograma. Todos sabemos que na China, no Japão, nos países asiáticos em geral, não se escreve da esquerda para a direita, e nem se escreve pela justa posição de letras, formando palavras que formam frases. Eles têm o que se chama ideograma, um símbolo que representa uma ideia. E o interessante nesse ideograma chinês, que ele é o ideograma da crise. Toda vez que vocês virem e que nós virmos este ideograma, está simbolizando crise. Então, se está simbolizando crise, é momento de parar. Parar para refletir. Porque se virarmos o ideograma, ao contrário, sabe o que ele significa? Sabem? Oportunidade. Então, estamos vendo crise ou oportunidade? Como é que é? O nosso otimismo deixa que nós vejamos a oportunidade, ou nós estamos aferrados lá à crise, que é apenas uma oportunidade virada ao contrário? Tal qual fez Thomas Alva Edison, o criador da lâmpada luminosa, não essa que está aqui, mas a de filamento. Ele estava no laboratório dele e havia testado 973 substâncias que não se revelaram capazes de funcionar como filamento para a luz elétrica. E um funcionário dele procurou e disse, professor, vamos desistir. Nós já experimentamos 973 experiências que deram errado. Vamos desistir, não dá certo. Se não, agora é que nós temos que continuar, porque já sabemos que 973 não servem. Ele olhou a situação pelo outro lado e continuou as experiências. Quando experimentou o produto, a substância 1010, encontrou o filamento que serviu para formar a lâmpada elétrica. Muitas vezes nós desistimos na hora que não devemos. Muitas vezes nós abandonamos o barco e nos livramos de algumas circunstâncias quando nós deveríamos persistir um pouco mais. Tal qualmente aquele indivíduo que vinha passando por uma estrada e encontrou uma placa indicando felicidade. E ele disse, opa, é o que eu quero. Quero a felicidade. Então perguntou para o que é que eu devo fazer para alcançar a felicidade. E o indivíduo disse para ele, olha, é só você subir essa rampa aqui toda. Disse, mas é só isso? Não, tem que levar uma cruz nos ombros. Mas é só isso? É, então vamos. Colocou a cruz nos ombros e começou a subida. Quando ele já havia caminhado morro acima, 1 hora, ele estava cansadíssimo. Disse, não, eu vou desistir, isso aqui é muito difícil, eu vou abandonar essa luta, não é para mim. Mas pensou, eu quero ser feliz, eu não posso desistir. E então, olhou para a esquerda, não havia ninguém, olhou para a direita, não havia ninguém, havia uma pedra ali do lado, ele colocou a ponta da cruz sobre a pedra e com outra pedra cortou um pedaço da cruz. Ela ficou mais leve. Então ele colocou nos ombros e continuou a subida.
Mais 1 hora de caminhada e ele estava pondo os bofes para fora, como se diz. Desesperado, disse: eu vou desistir, eu não tenho forças mais. Mas olhou para trás, havia subido um pedaço muito bom, mas agora não é hora de desistir. Então, olhou para a esquerda, não havia ninguém, para a direita também não. Havia uma pedra ao lado, ele colocou o pedaço da cruz sobre a pedra, com outra pedra cortou um outro pedaço e colocou sobre os ombros. Começou a subida mais 1 hora. E nesse momento ele estava desesperadamente cansado. As pernas machucadas, o suor ardendo, ele não aguentava mais, disse: eu vou desistir. Mas quando ele disse que ia desistir, olhou, faltava só um pedacinho para completar a trajetória. Disse: irmão, agora não é hora mais de desistir. Já caminhei tanto, já está ali pertinho, vou me esforçar. Olhou à esquerda, não havia ninguém, à direita também não, uma pedra ali. Ele coloca a cruz na ponta do que restava sobre a pedra e com outra pedra cortou mais um pedaço da cruz. Colocou-a sobre os ombros, ela estava leve, agradável. Aí ele pôs sobre o ombro e subiu a montanha. Quando chegou no topo da montanha, ele olhou, havia uma casa muito bonita, com luzes piscando, escrito assim: felicidade. Oh, meu Deus, agora é mergulhar na felicidade. Quando ele estava nessas conjecturas, um anjo apareceu do lado dele e disse: então você quer ser feliz? Sim, eu quero, é isso que eu quero ser. Bom, e como é que você vai fazer? Ah, eu vou sair correndo e vou mergulhar na felicidade. Mas e como é que você vai fazer para transpassar esse fosso que está à sua frente? Ele olhou, havia um buraco enorme na frente dele. Como é que você vai fazer? Simão, eu não sei como fazer. Pois é, aquela cruz que você pegou lá embaixo era a exata medida para você colocar sobre o buraco e atravessar para a felicidade. No entanto, como você cortou, agora volte, emende os pedaços, suba outra vez e venha para a felicidade. Essa, evidentemente, é uma paródia, para nós entendermos que não adianta querermos abandonar pedaços da nossa vida pelo caminho, que nós haveremos de subir com eles mesmos. Por isso temos que ter o otimismo diante das dificuldades. Aquele otimismo que tinha Jó, que perdeu toda a fortuna, mas falou: tudo pertence a Deus mesmo, vamos trabalhar outra vez. E ganhou tudo outra vez, e perdeu tudo outra vez. Mas tudo pertence a Deus, nada pertence a mim. Perdeu camelos, perdeu fortuna, perdeu tudo. E voltou a trabalhar. Por isso que nós dizemos, paciência de Jó. No fundo, Jó era um otimista, porque ele sabia enfrentar as dificuldades com alegria, com perseverança, com entusiasmo. Otimismo que tinha aquele burrinho que caiu num fosso profundo, e o dono, vendo que não conseguia tirá-lo do fosso, chamou os camaradas e disse: olha, não tem jeito de tirar, ele é muito fundo e ele é muito pesado. Nós não temos guindaste, ele vai ter que morrer aí no buraco. Mas para que ele não demore muito a morrer, vamos jogar terras no buraco, porque aí ele morre coberto de terras. E começaram os empregados a jogar pás de terra dentro do buraco. O burrinho, que de burro só tinha o nome, percebeu logo que quando caía a terra, ele podia subir em cima da terra que caía. E foram jogando terra, ele foi subindo até que o buraco se completou e ele saiu do buraco. Quem é burro mesmo? Então nós temos que saber aproveitar as adversidades e transformá-las a nosso favor, em oportunidade para nós vencermos as nossas dificuldades. Oportunidade que surge a toda hora na nossa vida, não marca a hora, surge em todo momento, em todas as pessoas, em todas as circunstâncias, nos mais variados aspectos da nossa vida. Como o Fred, por exemplo, que era um otimista incorrigível. O Fred era um garçom. E quando ele chegava, atendia todo mundo muito bem, com sorrisos, atendia com carinho as pessoas, e todo mundo queria sentar-se à mesa que o Fred servia. E logo ele ganhava fortuna de gorjetas. E os amigos, os outros garçons, preocupados, perguntavam para ele: ô Fred, por que você é tão alegre desse jeito? Ele disse: por opção. Mas como por opção? Não, porque quando eu levanto cedo lá em casa, eu tenho duas opções. Ser desanimado, agressivo, intolerante, ou ser feliz, alegre, tolerante. E eu opto por ser feliz, alegre, tolerante. Mas é só por isso? Só por isso. Então é uma questão de opção. E parece que isso serve para nós mesmos. Porque tem muita gente que levanta de manhã cedo e diz assim, de si para si mesmo, né?
hoje vai ser um dia daqueles. E vai mesmo, porque nós já nos sintonizamos na onda da negatividade. Quando nós podemos, não querendo tampar o sol com a peneira, dizer de nós para nós mesmos, hoje vai ser um dia difícil, mas do meu lado eu vou ter a proteção que eu preciso para vencer essas dificuldades. Isso se chama otimismo. E assim era o Fred. E ele foi ganhando dinheiro até que comprou o restaurante. E depois comprou mais um outro, enfim. De tanto ganhar gorjeta, ele se tornou proprietário. E toda noite ele passava nos restaurantes para recolher a féria do dia. Um dia ele estava recolhendo a féria do dia, quando chegaram os assaltantes, coisa não muito comum dos dias atuais, né? Chegaram lá e tomaram o dinheiro dele e deram 2 tiros no Fred, que acertaram o seu tórax. E ele foi levado para a emergência do hospital. E quando ele chegou, ainda consciente, os médicos disseram para ele, logo que ele chegou, os médicos sabiam quem era o Fred. Fred, o que você prefere? Lógico que os médicos estavam perguntando se ia ser particular, pelo convênio, lógico que eles estavam querendo esse aspecto da coisa, né? E o Fred, ainda entubado lá com as respirações dele lá, com a máscara toda, tirou a máscara e disse assim, eu prefiro bala, desde que não seja de revólver. Esse é o otimista que serve de exemplo para nós entendermos que um tempero de otimismo na nossa vida, se não vai transformar o mundo em cor-de-rosa, vai facilitar a nossa experiência aqui na Terra. Aí então, todos nós poderemos entender que no alto está a aceitação, ao sul das nossas almas está o desapego, a oeste está a coerência, e a leste está o otimismo, que é aquele otimismo a que nos convida Jesus quando diz assim, olhai os lírios do campo, as aves do céu, que não fiam e nem tecem, e nem Salomão, com toda a sua glória, vestiu como um deles. Esse é o verdadeiro otimismo que Jesus nos ensina. Para que nos preocuparmos com o dia de amanhã? Porque o dia de amanhã pertence ao nosso Pai. E Ele que é nosso Pai não nos abandona. Pai não é padrasto, é Pai mesmo. E aí então, nós poderemos dizer com Geraldo Vandré, na famosa música para não dizer que não falei de flores. Vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Muito obrigado.